Entrou, não entrou, entrou. Bom dia! Mais uma vez, nós da Pão com Ovo aqui com sérios problemas olha aí, até gaguejei. Bem, enfim, estamos aqui de novo. Eu sou o Preto. Hoje nós vamos estar conversando sobre Junte-se à Resistência, né? Cultura pop e luta antifascista. Que momento, hein? Só fazer um breve pitaco aqui. Ontem o governo federal levou-lhe um ferro, né? Na votação do Fundeb, mas vai para o Senado e temos que estar de olho atento a tudo isso. Falando disso, quero dizer que essa luta antifascista atual, ela tem sutilezas, né? Enquanto todo mundo acha que o nosso presidente é um boçal, eu tenho minhas ressalvas que esse cara aí tá jogando um bonito jogo aí, numa dessas vai nos comer pelas beiradas. Sem mais delongas, Alex, Fernando, apresente o nosso querido amigo Kleber. Eu vou pedir aí a palavra, né, para apresentar o Kleber da Geografia, lá no campus, o Kleber da Química, na cidade. Quem conhece sabe, quem não conhece vai ficar com interrogações, né? O Kleber é um amigo pessoal de muitos anos, um militante também de várias lutas aí. Nós conhecemos, né, o Kleber através da UJS, e o Kleber é um professor magnífico, que tem trabalhos muito bacanas. Tinha um blog que ele meio que deixou de lado, né, o Sociologia Melhor Matéria, o Fernando deve concordar com isso, e tem hoje um outro trampo muito bacana, muito bem produzido, de gabarito profissional, que é o Sociologia Pop. Mas o bacana é que o Kleber trabalha com universos que aparentemente são distintos e incomunicáveis, mas que ele mostra aí através de exemplos. Ele vai poder falar muito mais sobre isso, né, nos 3 minutos da intervenção dele, sobre essa questão de como é que a gente relaciona, né, uma linguagem e uma cultura, um movimento, enfim, esse universo da chamada cultura pop e tudo mais. Nem sei se cabe só esse termo, se o termo pode ser outro, enfim, né, com a construção de uma mentalidade, de uma visão de mundo crítica, de uma visão de mundo humanista, de uma visão de mundo transformadora, né? Então, para nós da Pão com Ovo, é uma grande alegria ter um amigo pessoal aqui conosco e um cara que a gente sabe que tem bala na agulha, tem conteúdo. Fernando, vamos elogiar aí o convidado para ele se sentir à vontade aí. Queria primeiro dizer que é sempre uma satisfação estar aqui com o Kleber aí, pô, mais de 20 anos aí que a gente se conhece, e aqui tem uma conexão aí do Kleber com Pelotas, que os ex-alunos dele acabam vindo tudo para cá, para a Universidade Federal de Pelotas, e a gente continua conectado sempre com isso, né? Eu acompanho esse trabalho que o Kleber faz ali no blog dele da Sociologia Pop, e eu acho que isso é uma iniciativa que a gente precisa olhar com carinho e aprender, né? Por quê? Porque eu acho que um dos grandes problemas da nossa tentativa aí de construir a resistência antifascista é que, diferentemente da época de quando nós éramos jovens, que já não somos mais há muito tempo, a gente perdeu a capacidade, eu digo a gente, o campo popular e progressista, perdeu a capacidade de dialogar com a juventude, né? Por quê? Porque a gente não consegue mais, de certa forma, falar a mesma língua que esses jovens, né? Então, fazer uma aproximação, uma mediação com a cultura, que é a cultura que que foi assimilada, vamos assim dizer, que é essa cultura pop mundial pela juventude, e traduzir as nossas questões, que são questões relevantes para a construção, por exemplo, do movimento da juventude, eu acho que isso é fundamental, né? Há um tempo atrás a gente vinha conversando aqui, eu e o Alex, e uma das coisas que a gente dizia era o seguinte: o que mais nos apavora nesse quadro, nesse cenário total, é que a gente consegue verificar uma perca da juventude no campo da luta, né? Cada vez mais jovens a gente consegue verificar que estão aí colocados nessa dualidade aí do lado de lá, né? Fazendo coro a essas
atrocidades que o Bolsonaro representa no Brasil. Então, fazer esse diálogo aí é fundamental e eu quero aprender muito com o Kleber aqui hoje, né? E vamos lá, né? Queremos te escutar, Kleber. Obrigado, bom dia a todos aí, fico comovido, né, ouvir esses elogios todos aí, até fico encabulado, mas eu comecei esse trabalho assim porque poxa, né, tu pega um livro de sociologia, um livro didático de sociologia do ensino médio, dá vontade de chorar, né, de dar aquilo para a gurizada, né, o texto gigante, com uma linguagem que não é a linguagem deles, aí aproximando, falando desses pensadores que eles nunca ouviram falar na vida, e uma leitura que quebra o senso comum, né? Então, ou seja, sociologia é traumático, né? É traumático demais tu trabalhar esses temas com essa gurizada que nunca viu esse tipo de leitura, e aí tu vai lá e larga um calhamaço, ó, lê isso aí, meu amigo, né? E aí te vira para entender isso aí. Então não dá, né? Tem que ser bem mais, trabalhar mais com eles, tu tem que tentar se aproximar da linguagem deles, né? E aí eu, né, no começo não tinha muita ideia, assim, fui pegando uma coisa ali, uma coisa aqui, fui tentando, até que um dia eu encontrei com um livro, né, da Matrix e a Filosofia, né, do professor William Irving, lá dos Estados Unidos, que ele conta a história assim, né, ele tinha lá a disciplina de filosofia, né, na universidade, lá tu precisa chamar o aluno, né, se tu não tem aluno, teu curso é cancelado, tu é demitido, tchau, né. E aí ele criou uma disciplina de filosofia baseada naquela série Seinfeld, né? Então ele trabalhava toda a matéria de filosofia usando o Seinfeld. E aí eu pensei, mas isso é uma sacada muito boa, né? Então, e aí eu comecei a tentar buscar, né, uma forma de relacionar a sociologia com, né, essa coisa da cultura pop que estava surgindo ali no comecinho dos anos 2000, a coisa ainda não era como é agora, né? Mas aos poucos. Então eu me lembro que eu, né, ia às vezes trabalhar, ia para a escola com camisa de super-herói, a gurizada ficava, oh, só esse professor aí, é criança, né, com camisa de super-herói. E aí eu até hoje conto isso para os alunos, eles ficam achando assim, nossa, né, como, claro, porque hoje tu entra numa sala de aula, metade da turma ou mais tá com camisa de super-herói, né. Então mudou muito assim essa visão. E aqui no começo eu não tinha muita ainda a ideia, mas aos pouquinhos eu fui, né, e aí fui procurando material, achei aquele texto que o Alex gosta muito dos Smurfs, né, que prova por A mais B que os Smurfs são comunistas, né, Socialist Man Under a Red Father, né, os Smurfs são, né, o papai Smurf lá é o Marx, né, e os outros são os, né, porque ali cada um tem uma função, todo mundo é igual, né, não tem. E o grande inimigo deles é o Gargamel, que quer transformar eles em ouro, ou seja, quer capitalizar os Smurfs, né? Então, um negócio, né, que inclusive o criador dos Smurfs é um belga, agora não lembro mais o nome dele, e ele criou justamente com essa ideia, né? Porque os Smurfs surgiram nos quadrinhos, né? E aí, quando, claro, foi para televisão, aí mudou um pouquinho e tal, mas a essência que ela se manteve, né? Os Smurfs continuaram sendo uma metáfora para o socialismo, né? Então, e aí dali, assim, eu comecei a juntar mais coisas, comecei a trabalhar. Hoje eu tenho já vários livros assim que dessa coleção que relaciona a filosofia com a cultura pop que eu utilizo e cato algumas coisas que eu posso utilizar, né? E trabalho dentro da sociologia ou até mesmo na aula de filosofia que eu tenho, né? Então, tu tem que, né, dialogar com a gurizada. Tem que se aproximar deles, né? Então, não adianta ficar falando, porque, né, as teorias, isso e aquilo, e tu não levar isso para o mundo deles, né? Não levar isso para uma coisa, para uma linguagem que eles entendam. Então, não adianta eu ficar, né, olha aí como eu sei, já li várias coisas e tal, mas ao mesmo tempo viver no mundo distante deles, né? Então, tu tem que fazer essa aproximação, né?
Eu acho interessante isso, Kleber, porque realmente, né? Quem trabalha sociologia, filosofia, as nossas áreas, é um choque, né, meu? É um choque, é uma desnaturalização do bagulho, tem coisas desapercebidas deles, né? E nada melhor que. A minha pergunta era isso: o que seria a cultura pop, né? Porque muitas vezes a gente não sabe trabalhar. Eu estava percorrendo e faço aqui uma sugestão. Entrem no blog do Kleber, né, da sociologia pop, é muito interessante, porque ele trabalha ali questões de filmes também, eu estava vendo, tem o Pantera Negra, tem um monte de coisa ali, eu acho interessante isso, como trabalhar isso em sala de aula, e também como fazer a luta antifascista dentro dessa perspectiva aí, Kleber. Sim, porque assim, a cultura pop, esses elementos todos aí, né, dos quadrinhos, o Marlon aí, um dos grandes alunos que eu tive aí, né, esse cara aí já me ultrapassou, tá lá na URGS, já foi muito longe, né, é bom quando a gente tem esse tipo né, ver esse pessoal indo tão longe. Né? Mas assim, essa relação que precisa estabelecer da cultura pop, né? Por exemplo, os filmes, os quadrinhos, eu procuro sempre pegar assim aquilo que né, não só dê para relacionar com a matéria, mas que também está um pouco dentro do campo de visão deles, né? Então, quando o filme do Pantera Negra estreou, por exemplo, eu relacionei, já fiz lá né, uma varredura na internet, já procurei muita coisa e vi o filme várias vezes e tal. E aí fui encontrando os vários elementos que tem ali dentro do filme que tu pode relacionar, né? Tu pegar o filme do Pantera Negra, por exemplo, né? A primeira cena do filme começa assim, Auckland, 1992. Tá, aí tu vai olhar o que estava acontecendo em Auckland, nos Estados Unidos, em 1992, né? Estava tendo uma série de atos de revolta da população contra a violência policial do mesmo nível, ou até, né, do que aconteceu agora com a história do George Floyd, né? Então, o filme do Pantera Negra, por exemplo, ele é um filme que faz toda uma luta antirracista, né? Não é só assim, um super-herói negro e tal. Né? O filme todo tem toda uma relação, né? No quarto na primeira cena do filme ali já começa com essa relação histórica e tem lá no apartamento um pôster do Public Enemy, né? Então os caras já estão assim, né? Inclusive quando o filme começou a ser feito, o primeiro pôster do filme que foi colocado na internet era do ator, né? O Chadwick Boseman, sentado no trono de Wakanda, mas na mesma posição do líder dos Panteras Negras lá, né? Mesmo gesto, então era para fazer já né? Esse filme é um filme de super-herói, mas ele vai, né? Trazer algumas coisas aí para gente para dialogar, né? E se tu pegar a cultura pop desde o início lá, né? Tu pegar Superman, por exemplo, né? Que o Superman já começa porque, assim, esses caras todos que criaram isso aí eram judeus, né? E aí, em plenos anos 40, o que era ser judeu nos anos 40, né? Era uma luta antifascista. Então, os caras, por exemplo, lá o Joe Shuster e o outro cara que criaram o Superman, esses caras eram judeus, né? O que eles fizeram? O Superman é o quê? Um imigrante legal, né? Superman é um imigrante legal. O cara chega, tem que se fazer passar pelos nativos para ninguém saber que ele é de fora, tem que se adaptar à vida e tal, né? E nas horas vagas ele bota um pijama com a cueca por cima e salva o mundo, né? Mas a vida real dele é isso, né? O cara se disfarçar na multidão porque ele vem de fora, né? Inclusive tem várias histórias dele que tratam de questões como violência doméstica, né? Que abordam esses temas assim um pouco mais complicados, mas tu imagina só dentro de um contexto dos Estados Unidos dos anos 50, por exemplo, onde tinha o macartismo, né? Então, aquela perseguição a todo mundo que fazia esse tipo de crítica social e tal, isso afetou muito, né? Principalmente essa indústria, né? Porque esses caras todos, eles tinham uma série de ideias, desculpa, que na época eram
consideradas perigosas, né? E aí tu anda um pouquinho ali, chega nos anos 60, aí os Estados Unidos criou lá o Comic Code Authority, que era um selo que tinha aqui nos quadrinhos, para dizer assim, esse gibi pode ser consumido pelas crianças porque ele não tem nenhum conteúdo que não seja direcionado para criança, né? Então passava por uma censura do governo americano e tinha que ter esse selo, né? Então não dava para tratar mais daqueles temas. Só que a arte, né, sempre dá um jeito, né? A gente tem aí, né, aqui no Brasil, na época da ditadura, os caras trabalhavam, né, sempre de uma forma que os censores, por serem pessoas geralmente estúpidas, né, não conseguiam se dar conta. E nos quadrinhos lá nos Estados Unidos não foi muito diferente, né? Então, por exemplo, se tu pegar as histórias dos X-Men, né, elas vão tratar de um tema que surge nos anos 60 e 63, que é o auge dos direitos civis, e o Stan Lee criou aqueles personagens para debater a questão racial nos Estados Unidos, né? Se tu pegar os X-Men, eles são uma metáfora da questão racial americana, né? Os mutantes são os negros, né? E os próprios líderes, né, os dois principais personagens antagonistas da história, que são o Professor Xavier e o Magneto, eles refletem os dois líderes da época, né, o Professor Xavier, o Martin Luther King, né, que defendia a convivência pacífica entre negros e brancos, e o Professor Xavier como defendendo a convivência pacífica entre humanos e mutantes, e o Magneto que não aceitaria violência por parte dos humanos contra os mutantes, no caso representando aí o Malcolm X, né? Tanto que o Magneto não é considerado um vilão nos quadrinhos, né? Ele é considerado um antagonista, um cara que tem uma outra visão, mas não um vilão propriamente dito, né? Então, ali eles começaram a trabalhar essas questões porque tinha que esse selo e tal. Então tinha que subverter um pouquinho para poder ser mais sutil, mas ao mesmo tempo não deixar de passar essa mensagem, né? Então uma série de coisas começaram assim. E aí, né, quando isso começa a chegar no cinema, né, lá com Star Wars nos anos 70, por exemplo, aí que a coisa começa a ganhar uma grandiosidade, né? Começa a ter um impacto social, cultural na sociedade bem maior, né? Se tu pegar o filme do Star Wars de 77, ele é muito emblemático na questão da mulher, porque tem uma cena dele que é fantástica. Os caras vão lá, nós precisamos resgatar a princesa, né? Imagina só, a princesa precisando de resgate, né? A clássica historinha lá né? Que sempre se criou, né? Resgatar a princesa. Aí o Han e o Luke Skywalker, os dois chegam na nave, chegam na cela onde estava a princesa presa, e ela já estava praticamente solta, e daí ela passa reto e eles dizem, a gente veio te resgatar, ela passa reto por eles e diz assim, eu não preciso de resgate, né? Como quem diz assim, vocês, né? Vocês acham que eu sou quem, né? Não preciso de resgate, né? Então é bem emblemático por isso, assim, porque aí já coloca a mulher fora daquele padrão que precisa de resgate, né? E ela se mostra ali uma grande líder e tal, né? Então ela vai ocupando um espaço naquele primeiro filme do Star Wars e aos poucos, né, toda a trilogia de Star Wars original, a que veio depois, tem a Padmé, né, eu até tô com a camisa aqui das três, né, eu gosto de usar essa camisa na aula, né, porque eu coloco as três principais mulheres aqui do Star Wars, né, então todas elas têm um grande papel dentro dessa trilogia, e tanto que na nova trilogia, o personagem principal, Jedi, é uma mulher, né, quem domina a força e com muito mais poder do que todos os outros antes é uma mulher, né? Então, ou seja, e é bem interessante pelo seguinte, né? Ela é uma mulher que saiu do nada, ela era lá uma recicladora, que vivia reciclando coisas, né? Buscando um jeito de sobreviver com sucata, né? Ou seja, não é uma pessoa de uma linhagem especial, não é, né, ninguém de uma elite, não, ela é uma pessoa comum que vivia lá no meio do povo e que conseguiu, então, quer dizer, tem muito, né? Assim a gente vai começar aí né? E aí tem vários exemplos, né? Eu até, quando saiu o filme da Mulher Maravilha, eu também aproveitei o gancho do filme para trabalhar a questão do feminismo, né?
A Mulher Maravilha, ela foi uma personagem criada lá nos anos 40 pelo William Moulton Marston para ser propaganda ideológica feminista, né? Ela foi criada por um homem que era extremamente feminista. Ele gostava tanto de mulher que era casado com duas mulheres, né? Ele era bígamo lá nos anos 40, imagina o que é isso, né? E ele criou essa personagem baseado nas esposas dele, porque ele considerava elas pessoas mais poderosas que ele conhecia, né? Então ela tinha essas características né? E aí dá para fazer toda uma relação, porque a Mulher Maravilha surge lá ainda no restinho da primeira onda feminista, né? Então o Moulton Marston ele criou a personagem para fazer essa propaganda, né? Inclusive depois de um tempo, quando ele morreu e tal, que aí não passaram outras pessoas a escrever as histórias da Mulher Maravilha, né? Ela perdeu um pouco do espaço que ela tinha dentro dos quadrinhos, né? E ela só foi retomar esse espaço de novo nos anos 70, quando vem a segunda onda feminista, né? E agora nós estamos em plena terceira onda feminista, quando vem o filme, né? Então, quer dizer, isso tudo também dá dinheiro, né? Os grandes empresários e tal, os caras não ficam olhando o mundo acontecer em volta deles não, eles vão pegando aqui e ali e vão trazendo isso para dentro da produção de mercado deles, porque querendo ou não, isso dá dinheiro, né? Aquela velha história, quem não lacra não lucra, mas para nós isso é muito bom, né? Porque coloca uma visão diferente das coisas, né? Não são mais só homens brancos, héteros e tal, que estão ocupando os espaços, né? Então, esses personagens desses universos todos, eles hoje têm assim uma grande inserção, né, dentro da sociedade, e ao mesmo tempo eles trazem algumas coisas que a gente pode aproveitar bastante para trabalhar essas questões, né, da luta antifascista, por exemplo, né, até o pessoal, quando saiu o filme da Guerra Civil, né, da Marvel, lá do Capitão América contra o Homem de Ferro, né, eu me lembro que na escola a gente levou os alunos no cinema, mas que na escola teve todo um grande debate e tal, né, sobre de que lado tu ficaria, do lado do Capitão ou do Homem de Ferro, né, e aí eu sempre dizia para os alunos, não, eu fico do lado do Capitão América. Eles diziam, mas como? Né, um cara com a bandeira dos Estados Unidos está do lado dele. Sim, mas o que importa ali não é a bandeira dos Estados Unidos, mas o que ele está representando, porque, na verdade, a história da Guerra Civil, ela reflete tudo que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, quando passou a ter toda aquela discussão entre segurança e liberdade, né? Porque aí veio a era Bush, né? Era preciso abrir mão da liberdade em nome da segurança, porque os terroristas estavam em todo lugar, e aí, né, os quadrinhos americanos eles vão refletir isso nessa história das guerras civis, onde então se discute, né, é preciso fazer o quê? A gente precisa ter liberdade ou precisa ter segurança? Porque ter os dois não dá, né? E é mais ou menos isso que o governo, naquela época, o governo americano, ele colocava isso, né, como assim um ultimato, né? Ou tu tá com a gente ou tá contra a gente, né? Ou tá comigo, o próprio Bush dizia, não tá comigo ou tá contra mim, né? Então, a Guerra Civil ela refletiu justamente toda essa discussão que estava acontecendo na sociedade americana, do debate entre liberdade, e aí, né, a gente levou os alunos para o cinema, vimos o filme, eles adoraram, todos os super-heróis lá, pancadaria, mas depois a gente voltou para a sala de aula e disse, tá, mas e aí, como é que funciona isso aí? A gente tem como ter liberdade e ter segurança e tal, né? E aí, claro, sempre tem aqueles, mas a gente precisa ter segurança, porque, né, enfim. Daí eu dizia assim para eles, pois mas vocês perceberam que o vilão da história toda é o Homem de Ferro, o cara que defendia a segurança, né? Então, a construção da história também é feita de uma forma a mostrar que, assim, segurança é importante, mas liberdade é um bem, né, que tem que estar acima de todos os outros. Então, a gente não tem como ter, né, criar uma sociedade de segurança, né, onde todo mundo trabalha para o governo, naquela ideia do filme, mas a gente abrir mão de liberdade. Então, quer dizer, tem todo um debate que tu consegue traçar ali, né? E a luta antifascista também se passa dentro dessa história toda, né? Então,
pegar Star Wars, por exemplo, né, o que é o Império? O Império é o fascismo, né? O Império é o fascismo. E aquela luta, a resistência, né, a resistência, a Aliança Rebelde, né, eles são o quê? Né, um grupo antifascista, que estão lutando contra o antifascismo, né? Tem um filme, não sei se o pessoal, só quem é um nerd mais cascudo, né, que nem eu, assim, tem um filme chamado Balconista, que é um filme em preto e branco de 94. Ele é feito em preto e branco, né, porque, né, assim, que o cineasta quis que ele fosse em preto e branco. E a história do filme se passa entre dois caras que trabalham num drive-in, né, não, numa loja de conveniência, ou seja, a vida deles é um tédio total, né? Um trabalha na loja de conveniência, outro na locadora, e eles não têm praticamente nada para fazer. Só que, como é um filme, claro, acontece um monte de coisa louca, né? Um velho morre no banheiro, uma mulher transa com um velho morto no banheiro, mas nas horas em que eles ficam ali, digamos, onde nada está acontecendo, eles estão fazendo uma discussão. E é interessante que eles fazem uma discussão política sobre o Império, né? Sobre o Star Wars. E um dos caras diz assim, né? Um cara fala assim, a galáxia estava uma bagunça, naquela república cada um fazia o que queria, né? Era uma zona e tal. O Império veio para pôr ordem, veio para regular, veio para organizar, né? Porque, né, era o Império acima de tudo e o Imperador acima de todos, mais ou menos aquela coisa. E o cara do filme faz uma leitura interessante, ele fala assim, ele fala mesmo isso, ele diz assim, aí estava o Império lá tentando organizar tudo e vem aqueles militantes de esquerda e bagunçam tudo e começam uma resistência e já querem, né, aqueles terroristas lá e tal, então, né, uma relação assim bem, né, então o discurso fascista e o discurso antifascista, eles perpassam por tudo isso, né, e Star Wars é uma luta contra o fascismo, né, inclusive quando tu observa lá nas cenas em que aparece o Império, né, é todo mundo igual, né, todo mundo branco, é todo mundo certinho. Inclusive, os poucos negros que tem no Império, geralmente, eles são de cabelo alisado, eles estão, né, se adequando àquele modelo que o Império traça para eles. E aí tu olha para a Resistência, para a Aliança Rebelde, os líderes são mulheres, tem diversas espécies, né, de diferentes tipos da galáxia, né, tem lá o General Alcbar, lá que é um peixe, né, ou seja, tem toda uma diversidade tremenda. E os caras estão lá lutando contra a padronização do Império, né? Ou seja, toda aquela coisa de pôr ordem, de disciplinar, de criar. Então, Star Wars é extremamente antifascista, né? Nesse sentido, porque ele traça todo um debate, né? Olha só, a gente, né? Não pode ter um governo desses, né? De opressão e tal, né? E não pode ter um governo que vai impor, né? Como as coisas têm que ser. Né? Inclusive nesse filme Balconista os caras falam da Estrela da Morte, também é um negócio interessante, assim, o Império gastou, né, um dinheirão todo para fazer aquela Estrela da Morte que era para impor a regra, né, então e aí vão lá esses militantes de esquerda e destroem aquilo tudo, ou seja, todo aquele imposto que foi gasto, né, não serviu para nada porque esses caras botaram esse dinheiro fora, né, tipo, né, uma arma que destruía planetas e tal, e eles ainda defendendo o negócio, é que nem os caras que defendem o caveirão subir o morro hoje, né? Tem que subir mesmo, né? E quando alguém leva um tiro lá, uma criança dentro de casa leva tiro, os caras dizem, mas tem que ver o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo. Seja, ainda tem gente que defende esse tipo de coisa, né? Então no filme eles faziam bem essa ligação, né? Dizendo assim, ainda tem um louco que vai lá e defende a Estrela da Morte, né? Uma arma de destruição capaz de destruir um planeta inteiro, de matar bilhões, né, de uma vez só, né? Então, é interessante por isso, assim, né, essa relação, né, e aí eu vou usando isso na sala de aula, vou conseguindo relacionar e trazer isso para a gurizada fazer essas leituras, né, e é interessante que muita coisa que a gente conversa, assim, em relacionando isso tudo, o que eu mais gosto é de ver a reação deles, assim, porque eles ficam eles têm um choque, assim, né. Uma vez eu cheguei na sala e eu disse, nós vamos falar hoje de um filme que todo mundo aqui já viu, um filme político, né, uma trama política muito densa, e que todo mundo já viu e gosta, né, vocês ficam falando que não gostam de política, mas esse filme eu garanto que vocês todos aí, eles ficam, mas que filme é esse? Eu digo, é o Rei Leão, né,
Aí eles, como assim? Claro, né, cara, o Rei Leão é uma trama política, né, uma luta dentro da monarquia, né, entre o irmão lá que não aceita que o outro irmão fosse o rei, e trama para derrubar o irmão, e trama para expulsar o príncipe, e aí tem toda, né, um debate, aí eu digo assim, ainda, e depois que o Simba foge, ele é adotado pelo casal gay Timão e Pumba. Aí eles ficam, como assim? Né? Mas, né, é isso, os caras, eles podem talvez não ser realmente gays, mas eles são dois personagens masculinos que vivem junto e adotam uma criança, né, que é o leão. Então, e eles vão lá e lutam depois para derrubar o monarca, né? Então é uma trama política, não tem como não ser, né? Então a gurizada fica assim, como assim, né? E quando eu falo essas coisas, é interessante essa reação deles, né? Porque eles não são coisas que eles não tinham percebido ainda, né? Então tu vai até o Rei Leão, né? Então tu vai, né? Tem aquele filme também clássico da Sessão da Tarde, o Curtindo a Vida Doidado, né? Que o Ferris Bueller tira o dia para. Nesse filme eu trabalho Nietzsche, né? Em filosofia, porque o Ferris Bueller é o Übermensch do Nietzsche, né? O super-homem do Nietzsche. Ele não está nem aí para as regras morais, ele faz o que ele quer, né? Ele diz, eu quero aproveitar esse dia, não importa se tem que faltar aula, e ele tem todo um plano elaborado e tal, e dá certo, né? Claro, ele é o Übermensch, ele é o super-homem, né? Claro que vai dar certo. Então, tu tem que aproximar isso deles, né? E aí tu vai mostrar, olha só, como toda obra cinematográfica tem, né? Toda obra tem um caráter discursivo, né? Esse papinho, tem que ser neutro, né? Não pode ter, isso não existe, né? Isso não existe. Então tu pega lá um filmezinho da Sessão da Tarde e mostra para eles, olha só, cara, isso aqui é Nietzsche, né? Não tem como ser neutro, isso não existe, é uma bobagem, né? Quem fala que existe neutralidade é porque só o cara tem vergonha de dizer qual é o ponto de vista dele, né? Então, tu pega lá o Rei Leão e mostra, olha só, isso aqui é, né, luta política. Aí... Kleber, agora tu pegou uma questão que me chamou a atenção. Tu falou ali do caso do Rei Leão, e eu estava lembrando, por exemplo, da nossa ministra, né, a Damares, que declarou que Frozen fazia uma apologia, né, à homossexualidade e ao lesbianismo, né? E a gente percebe, eu estava lembrando também de uma outra coisa, há muito tempo atrás eu li na faculdade, imagina, há muito tempo atrás mesmo, um texto, se eu não me engano o autor era chileno, em que ele mostrava o caráter e o conteúdo ideológico das histórias da Disney, né? A montagem do capitalismo, né, a partir dos personagens como o Tio Patinhas, o Pato Donald, o Gastão, etc. Então veja que nessa abordagem a gente vai encontrar tanto elementos críticos como também elementos que, digamos, reforçam, né, uma visão de mundo e a própria noção de alienação dos sujeitos, né? E eu queria, assim, ver contigo e com os demais aqui um pouco dessa conexão, né, dessa cultura pop e também dos elementos contrários, né? Como tu falou, Star Wars, um olhar crítico, vai estar apontando para a luta antifascista, né? Mas um outro olhar também perpassa o filme, né? Na situação ali de mostrar um instrumento de poder, de dominação, de domínio, de controle, etc. e tal. Então, essas esferas, esses polos, né, eles estão presentes em alguns casos, assim como a gente tem, tu começou com o Pantera Negra, né, que a gente tem uma visão mais avançada, mais progressista, de reconhecimento de minorias ou de identidades ou de situações sociais, digamos, desiguais ou críticas, né, a gente também vai encontrar obras que vão ter sentido contrário, né? Eu lembro, assim, Cleber, só para contar rapidamente uma história, que uma época, quando eu cheguei em Taquara, eu dei aula num cursinho aqui, cursinho pré-vestibular. Eu tinha um aluno que depois, inclusive, fez
filosofia na Unicinos, talvez tu tenha conhecido ele, o Cristóvão, e eu estava dando uma aula de geografia, eu dava história e geografia, e eu estava falando sobre neoliberalismo. E eu usei o exemplo do filme Robocop, que fez muito sucesso, né? Todo mundo conhecia, etc. e tal. E eu disse, olha, cara, Robocop passa, entre outras coisas, a visão de uma sociedade neoliberal. Porque o que é Robocop? Uma cidade velha, né, a Detroit antiga, abandonada, os pobres lá que se virem, né, eles que lutem, e uma cidade nova, administrada por uma empresa, né, toda dentro de um padrão, mas também toda funcional em relação a essa questão da presença do capital e da privatização e da gestão privada, né, daquela cidade, né? Então tem esse elemento que aparece e que muitas vezes também o sujeito, se não tem uma intervenção como a que tu apresenta, como a que tu propõe de discutir, né, aí a mensagem entra, né, sem filtro algum, e o sujeito passa, como nas histórias do Tio Patinhas, passa a visualizar, a montar uma concepção de sociedade e de vida dentro desses padrões. Eu queria, então, nesse sentido, né, alguns comentários teus e do Fernando, do Leonardo, sobre esses temas, sobre a questão da relação indústria cultural, sociedade de massa, novas tecnologias, com esse universo da cultura pop, tá? E também sobre essa situação dual, né? Pode ter o elemento crítico, como também pode ter o elemento alienante. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Nós todos acostumamos a assistir na sessão da tarde coisas tipo Rambo. Quer dizer, o exército norte-americano, né, invade o Vietnã, manda 500 mil de soldados, né, destrói o país, mata milhões de pessoas, cerca de 2 milhões, né, de vietnamitas perderam a vida, né, naquela guerra, provoca o primeiro ecocídio, né, registrado da história, com agente laranja, napalm, enfim, né, destruíram realmente o país, inclusive do ponto de vista físico e ambiental, mas aí os caras saem correndo, perdem a guerra para os comunistas. Depois o que acontece? Apenas um americano, norte-americano, que americanos somos todos nós, né? Apenas um norte-americano vai lá, fitinha na cabeça, né? E derrota os vietnãs, o outro. Então, tem esses elementos, né? Amanhecer Violento e uma série de filmes propagandísticos, né? Que também Hollywood tem esse lado, digamos, essa visão mais liberal e crítica, e hoje é um dos focos, né, de contrariedade e resistência ao novo fascismo norte-americano, que é o modelo que, de alguma maneira, está conduzindo as mentalidades no mundo, né? Basta ver Trump, e aqui no Brasil Bolsonaro, ipsis literis, né? Copiado tal e qual. Cara, eu acho que tocou de novo o interfone aqui em casa, ainda bem que hoje a Carol está em casa. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre esse emaranhado de coisas que eu comentei aí contigo, o Fernando também, que é da sociologia, aí. O Fernando é mais do samba, né, cara? Mas também tem o pop no sentido popular, né? E a gente não pode esquecer que a origem da palavra tem essa. O que vocês teriam a dizer? E, Leonardo, tá bonito hoje, cara. Tu aparou a barba, tá, ó, filé. Tá, eu já encerro minha interrupção, né, nem intervenção, mas para lançar um pouco dessas questões aí para o grupo pensar e discutir. Eu queria aproveitar essa onda do Alex aí e também fazer algumas problematizações aqui. Primeiro eu queria fazer uma constatação, assim, né? Se a juventude é global, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, porque eu sou extremamente local, né? E tenho uma dificuldade em fazer esse diálogo com essa juventude que eu trabalho, e inclusive com vocês aqui, né? Toda essa cultura pop que vocês têm, que vocês construíram durante a vida de vocês, assim, essa inserção nesse mundo da cultura pop, para mim ela é muito mais difícil, assim, né? Eu não tenho esses elementos todos, né? Eu lembro, enquanto o Kleber falava aqui, vocês, eu fiquei lembrando assim que durante a minha infância e adolescência,
ficar sentado na frente da televisão assistindo o que estava passando ali na TV era castigo para mim, né? Eu só ficava ali quando meu pai e minha mãe me colocavam de castigo, né? A rua sempre foi um espaço assim que para mim foi muito valioso, assim, eu sempre quis o tempo todo estar na rua, né? Então por isso perdi muito dessa coisa, assim, não tenho essa aproximação e tenho uma distância, um distanciamento muito maior dos meus alunos, assim, porque algumas das histórias que vocês relataram aqui eu conheço por cima, assim, eu não tenho muito entrada, não tenho elementos, né? Mas eu acho interessante a gente fazer essa discussão por causa de que é preciso a gente fazer essa aproximação, né? E tem algumas coisas, assim, que aí mais do ponto de vista da sociologia, para mim são mais próximas da gente discutir, mas eu discuto com alguém que está de fora, que está olhando de fora, que não consegue compreender, de certa forma, como é que se organiza esse universo pop, né? Uma das coisas que para mim são interessantes a gente pensar é o seguinte, bom, existe uma cultura pop, a juventude é global, ela é uma juventude que é transpassada por essa cultura pop faz parte do imaginário dessa juventude, né? E essa cultura pop, ao mesmo tempo que também é uma cultura de consumo, ela também é uma cultura de resistência, né? E aí a gente teve durante muito tempo aí nos estudos da sociologia cultural a dificuldade de compreender essa dualidade, né? Dessa cultura pop, né? Porque se olhava ela como algo que vinha do processo de produção lá da indústria cultural como alguma coisa que era específica da dominação, que vinha para construir dominação e sujeitos e corpos dóceis que estariam se satisfazendo por estar integrados na cultura do consumo, mas a gente não conseguia perceber que dentro dessa cultura pop toda ela tem espaços de construção de resistências, né? E tem uma galera que eu acho fantástica, o Kleber deve ter tido contato já com o que eles produziram, eu não sei falar os nomes direito, mas eles são de um centro de pesquisas que chama Birmingham, alguma coisa assim, que trabalham uma tentativa de fazer um olhar para essa cultura pop a partir da teoria da construção da hegemonia do Gramsci, né? Basicamente diz o seguinte, há um processo de luta hegemônico dentro desse caldo cultural todo, né? Entre construção de espaços de resistência e construção de dominação, e nesse caldo cultural todo é preciso que a gente circule ali, né? Então, essa própria cultura, ela pode ser um espaço de construção da dominação e pode ser um espaço de construção da resistência, e aí o diálogo e as relações que as pessoas vão construindo com esse caldo cultural é que vão propiciar essa abertura aí, né? Agora, para mim são dois entraves, assim, primeiro a falta de conhecimento que eu tenho da cultura pop, eu tento me aproximar, mas não é a mesma coisa, assim, né? Eu tenho colegas e tal que são professores de várias disciplinas e que têm um conhecimento imenso sobre esse mundo da cultura pop e às vezes me ajudam, isso aqui tal coisa, isso aqui tal coisa, eu tenho muita dificuldade com isso. E segundo, que é o digitalismo, né? Que facilitou essa coisa toda, né? Se nós lá na década de 80, 90, quando nós éramos crianças e adolescentes, a gente recebia aquilo que estava sendo exposto para a gente na televisão, num ou dois canais que pegava na casa de cada um de nós, ou quando a gente conseguia juntar uma grana e comprar alguma coisa na banca de revista, a velocidade que essa gurizada hoje recebe essas informações é absurda, né? Os caras têm acesso a um clique a tudo que foi produzido já, né? E conseguem fazer todas as relações possíveis. Tanto é que a gente tem toda essa cultura pop que o Kleber está trazendo, que ainda é a dominante aqui no nosso espaço do Brasil, da juventude brasileira, que é alguma coisa que veio assim, ou da Europa ou dos Estados Unidos, mas eu, por exemplo, observo e tenho muito mais dificuldade de interagir com isso, grande parte da juventude que eu tenho contato, tendo um absurdo conhecimento e um contato com uma cultura pop produzida no Oriente, né, com essas coisas aqueles, eu nem sei dizer o nome daquele troço, mas como é que é? Os animes, mangás e tal, que em Pelotas, por exemplo, acontece festivais
de cultura jeque, que eles chamam, assim, que tem coisas que eu nunca vi na vida ali, que a gente olha assim, o que será esse troço? E a juventude está fazendo diálogo com isso, e a gente não consegue ter esse diálogo, né? Então, eu acho que aí é um pouco o que falta a gente conseguir fazer essa conexão, também dentro do mundo da escola, mas pensando a juventude num ponto mais geral. Assim, eu lembro, por exemplo, assim, todos os processos de movimentos juvenis clássicos, assim, vamos pensar o movimento estudantil como um representante da resistência da juventude, né? A gente não tem esse diálogo com essa juventude global, com essa juventude transnacional, com essa juventude digitalista, né? Por quê? Porque a gente não consegue fazer esse diálogo. Eu estou dizendo assim, os representantes desse movimento estudantil, né? Porque a gente não consegue fazer a relação entre a questão nacional e a questão global, e fazer esse contato com essa juventude mais ampla aí, que não está tão ligada com isso, assim, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu fico pensando, por exemplo, assim, nos últimos 20 anos, nós nunca usamos um elemento dessa cultura global, dessa cultura pop global, para a construção de uma tese do movimento estudantil, por exemplo. Em contrapartida, nós usamos inúmeros elementos nacionais que talvez não dialoguem com quase 80% da juventude brasileira. Então, era um pouco isso que eu queria trazer aqui, mais para complicar do que para ajudar alguma coisa. O Fernando é sempre isso, né, Kleber Alex? É brincadeira. Ontem nós estávamos conversando aqui sobre samba, aí tu imagina, né? O cara me deu uma aula aqui, né? Mas, enfim. Ô, Léo, Oi. Desculpa, é que depois, Não. antes do Kleber tomar a palavra, eu queria deixar mais uma outra observação. Vai lá, vai lá. Para que ele comentasse. Não, mas tu estava falando. Não, agora eu não vou falar. Fala então, tu. merda. Tá, olha só. Hoje eu vou esclarecer, em primeiro lugar, que o pão com ovo deu lugar à salsicha com queijo, porque eu já tinha comido pão com ovo mais cedo, entendeu? Bateu aquela fominha lá por umas 7h43 da manhã, aí eu mandei o último pedaço de pão e um ovo frito. Mas falando sério, depois o Léo retoma, é que eu acabei esquecendo mesmo, tem dois fenômenos ali também, Kleber, que eu lembro que tu trabalhou pelo menos um deles, né? Que são agora o caso do Felipe Neto e o caso da Anitta. Eu queria que tu desse um parecer técnico aí, né, de um sujeito gabaritado como tu, né? Esse como tu ficou meio estranho, agora já foi, né? Para discutir justamente isso, porque quando falou, por exemplo, do teor, digamos, brasileiro, né? Quais as referências brasileiras, né? Eu tinha um amigo que desenhava tal, mas ele não chegava assim a organizar as coisas de modo a produzir algo consistente, mas ele disse que se ele criasse um personagem, um super-herói brasileiro, o nome do super-herói seria o Incrível Miserável, né? Porque era o cara que era capaz de aguentar tudo e continuava lá. Né? Talvez aqui eu tenho como referência o Chico Bento, né, cara? Eu trabalhei durante muito tempo com uma historinha chamada O Dia que o Progresso Chegou nas Historinhas do Chico Bento. É uma história magnífica, cara, magnífica. E eu perdi a revistinha. Sei lá que fim levou, foi fora. Mas, enfim, falar um pouco disso e lembrar, por fim, né, eu falei que ia falar uma coisa só, já falei falar a terceira, né? A questão de que o Fernando colocou uma dificuldade dele, porque o universo dele era outro. Né? A gente vai ter outros universos na juventude também. Né? A juventude de periferia, da favela, das comunidades, né? Essa juventude excluída, muitas vezes, esses elementos como os mangás, os animes, os super-heróis Marvel, é melhor que DC Comics, etc. e tal, não estão interagindo. Mas está lá outros personagens, inclusive, da programação de televisão aberta, né? Que é o acesso que eles têm e é a interação, a referência que eles têm. Eu sou do tempo que a gente assistia os Trapalhões no domingo e na segunda-feira todo mundo chegava na escola querendo empulhar o outro com a piada dos Trapalhões. Mas todo mundo tinha assistido. Mas igual todo mundo caía porque era legal, né, contar e o outro era legal deixar ser enganado porque era uma referência. Desculpa a intromissão, hein, Léo? É que a salsicha tem efeitos alucinógenos aqui.
Eu disse, eu vou falar. Tu esperava segunda-feira para ver se tu viu o Fantástico entrando na TV? É. Que horror essa aí, é muito ruim essa, meu, muito ruim. Mas aqui, agradecer a todos que estão participando conosco hoje. Eu tô calado aqui, ô Kleber, eu sempre gostei do Homem-Aranha, não me fala mal do Homem-Aranha, meu. Agora tu vem me dizer que o Homem de Ferro e o Capitão América... me destruiu aqui, Fernando. Vou te dizer. Mas aqui, ó, tem uma galera participando aqui. A Solange fez uma pergunta muito interessante, né? O Fábio, o Marcos, a Joana, a Ana, enfim, todo mundo que nos acompanha, sempre um grande abraço. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, tudo isso aí nós estamos aí. Nos ajudem, compartilhem, enfim, curtam, façam comentários, é importante para nós aqui. Cara, o que eu vou dizer? Eu acho que uma questão toda é essa questão do padrão. Esse padrão que o Kleber nos traz aqui, quebrando certos padrões, é fundamental na sociologia. Eu acho que é o primeiro estranhamento dos alunos quando chegam nas nossas aulas de sociologia, tá tudo padronizado, né? É olhar o filme ali, tudo certinho. Cara, tipo agora, o Kleber me remonta aqui alguns elementos que o Rei Leão, cara. Não, o Rei Leão também, sim. O Rei Leão também, cara. Mas os Smurfs, para mim, é algo assim sensacional. Nunca tinha parado para pensar essas coisas, né? Daqui a pouco a She-Ra é uma heroína intergaláctica, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, pois é. Tempo, mas tempo, tá, eu vou parar por aqui, mas... Só fala aí, parênteses da She-Ra. A She-Ra tem um desenho novo agora, onde ela é lésbica, né? Minha guria, olha, é bem, bem interessante. Tu vê, e essa questão que o Fernando fala aí, da questão local e global, eu acho fundamental, cara. Muito boa essa questão, porque o Fernando coloca uma questão aí que olha... sei lá o que eu vou dizer. Mas antes de passar a bola aí pro pessoal, eu já falei do padrão e tal, já tô falando demais hoje. Meu, o Rambo eu tenho uma historinha para contar. Todo mundo adorava o Rambo, depois vai passando geração em geração, depois não conhece o Rambo. E quando eu tocava no Rambo nas aulas de sociologia, história, e falava da importância do filme Rambo, todo mundo dava risada. Ah, Rambo! Cara, eu dizia, cara, aquilo ali para mim é que nem o Alex já comentou aqui, cara, é o símbolo da morte do veterano, do herói. O cara vai lá, volta para a cidadela, lembram do filme quando ele está começando, né? O cara sai do ônibus ali, a Hair, né? Sai ali, chega tipo, você é importante na cidade. Cara, ninguém dá bola pro cara. E o cara fica neurótico, né, cara? E aí segue o baile. E eu digo, cara, aquilo ali é a sociedade americana. Tu vai lutar pelo teu país, é herói, não sei o quê. E quando tu volta pra tua terra, velho, tu não é ninguém. E aí, bem, é só pra complicar aqui. Contigo aí, Kleber, tem várias questões aí. Só um minuto. Léo, mas o primeiro Rambo, tu fez uma boa observação, é completa, não era peça de propaganda, era um filme crítico, né, Kleber? Exatamente, exato. Meu, esse cara serve para outro propósito. Léo, rapidinho, tu falou que a Solange fez uma pergunta muito interessante, mas tu não falou a pergunta da Solange. Tá na tela aí, ó. Ela coloca que a perseguição aos educadores e a cultura por parte dos governos é explicada pela necessidade de controlar o povo? Olha, Solange, eu tenho absoluta certeza que sim, né? Sem dúvidas nenhuma. Hoje a nossa categoria aí, a gente está sofrendo bem isso, né? Na carne. Ontem eu tive uma reunião no colégio, já passo a bola, Kleber, aonde foi colocado por alguns colegas, e até pelo supervisor desse determinado colégio, que tipo assim, esse blá 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 que não tem acesso, que não sei o que, é para boi dormir. A escola está dando acesso, eles que venham buscar aqui, etc, etc, etc. Passei a bola. Vai lá, Kleber. Bom, como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Muita coisa
Então, retomando lá o início que o Alex falou do Robocop, né? E o que vai fazer essa leitura mesmo é essa visão crítica, né? Tu vai olhar o Robocop sem uma visão crítica, tu vai pensar, pô, que legal, né? Um policial que mata todo mundo e tal. Mas quando tu analisa o Robocop, é isso, é a privatização da segurança, da cidade, de tudo, e olha a merda que dá, né? Então eles chegam a construir pegar um cara morto, dar vida para ele e transformar ele numa máquina de matar, né? Isso é o sonho do Witzel, do Bolsonaro e tal. Então, essa ideia, né, do Robocop ali, ela é muito forte, porque a gente tem que analisar aquele contexto, né? A gente que cresceu vendo Rambo, etc., era Reagan, né, nos Estados Unidos, então tem todo um cinema que é construído naquela época, desculpa, que é construído naquela época dessa propaganda militar americana, né? Era Reagan, Estados Unidos invadindo o mundo afora, como já vinha fazendo há muito tempo, mas também usando o cinema como uma forma de referendar essas invasões mundo afora. E a gente sempre brinca, né, com essa história do Vietnã, né? Os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã 1 milhão de vezes, né? O Vietnã ganhou só uma, mas o Vietnã ganhou a que valia, né? Então, né, os Estados Unidos ganhou no cinema todas as vezes, mas o Vietnã só ganhou uma vez só, que era a que valia, né, do mundo real. Então, eu sempre brinco com isso, né? A gurizada fica assim, é verdade. Né? E na Segunda Guerra também, né? Tu pega aí os filmes, o próprio filme do Capitão América e outros filmes, tu vai olhar, os Estados Unidos foi o grande vencedor da Segunda Guerra, né? Aí eu sempre mostro para eles, gurizada, isso é um fato que, na verdade, a gente achar que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra só desse lado aqui do planeta, né? Desse lado aqui, porque lá na Europa, a Ásia, todo mundo, e a Rússia, todo mundo sabe que quem venceu a guerra foi a União Soviética. Os Estados Unidos entrou no final, né, já nos 45, e fez, na verdade, muito pouco, considerando toda a arma militar, né? Então, tu tem que pegar esses elementos e mostrar. Inclusive, tem uma história em quadrinhos do próprio Capitão América, quando o Nick Fury explica para ele o que aconteceu na Segunda Guerra depois que ele morreu, e mostra lá que o Nick Fury tem no quarto dele, na sala dele, um pôster do Stalin, e diz assim, esse cara aqui foi quem venceu a guerra. Né? Eles perderam milhões de pessoas, e esse cara aqui foi quem venceu a guerra. Né? Então ele mostra isso para o Capitão América, não se deixa acreditar na propaganda, ou seja, né, ele está explicando o que realmente aconteceu. Né? Isso está lá nas histórias em quadrinhos, a gente não vai ver isso nunca no cinema, não vai ver um pôster do Stalin na sala do Nick Fury. Né? Então, mas lá nos quadrinhos, onde a liberdade é um pouco maior, né, por conta que é uma coisa mais, um alcance um pouco menor, talvez, né, então ali se faz isso, né. Em relação a essa questão da cultura nacional, né, a cultura nacional, ela tem muito, assim, se a gente pegar, nossa, a história, a Turma da Mônica, né, o que é a Turma da Mônica? Tu pegar ali, o Cebolinha é um nerd que fala errado, que quer ganhar, ser o dono da lua, né? Mas quem é o grande contraponto que não, né? Então ele é um antagonista e a dona da rua é uma menina, ou seja, né? Super forte e tal, ou seja, a Turma da Mônica já vem com essa coisa feminista, né? Até porque a Mônica é filha do Maurício, não tinha como ele criar uma personagem que não fosse a mais, né? Sendo a filha dele. Então, a Turma da Mônica apresenta toda essa perspectiva de mulheres no poder, por exemplo, né? Claro que a gente que vai ter que fazer essa leitura e mostrar ela, né? Tem um filme recente aí, acho que é de 2018, As Boas Maneiras, que é um filme brasileiro de lobisomem, né? Ou seja, um nicho muito cult dentro dessa coisa toda. E aí se fez um filme brasileiro de lobisomem, onde a questão de fundo é uma relação homoafetiva entre a patroa e a empregada dela, que é uma empregada negra, que vem da periferia. Então, é um filme que trata esse elemento mítico da criatura do lobisomem, que está, né, digamos assim, dentro dessa vibe da cultura pop, mas ao mesmo tempo traz toda uma leitura da periferia, né, de um relacionamento homoafetivo de mulheres, ou seja, toda uma leitura, né, que existe dentro, mas o problema é que aqui no Brasil isso não ganha grandes espaços, né? A cultura pop ainda é muito dominada pelo que vem de fora, né?
principalmente dos Estados Unidos, e agora muito, também um pouco lá da Ásia, do Japão, da Coreia, né? Inclusive o K-pop, né? Que é uma indústria, eu até estou preparando aí um material para trabalhar o K-pop, né? E a sociologia. É toda uma indústria de formação desses idols, né? Desses artistas que os caras vão, aos 11 anos de idade, vão lá para tipo um campo de concentração, ser treinado para ser, né, um cantor, para ser um dançarino e tal, fazer parte desses grupos. Então tem toda uma indústria, ou seja, um processo extremamente alienante daquelas pessoas e inclusive de quem... A minha filha gosta muito disso e eu acabei, né... E aí o que acontece, né? Tem esse grupo hoje, o BTS, que é um grande grupo do K-pop mundial. Fale mais sobre o assunto, Kleber, que aqui em casa também a minha filha olha e eu tô por fora. E aí teve o BTS ganhou essa fama toda, e aí eles estão morando hoje nos Estados Unidos, ou seja, eles estão fora daquele circuito coreano lá de formação. E aí o que acontece? Quando teve o movimento Black Lives Matter, eles doaram 1 milhão para o movimento, né? E as fãs, as ARMYs, como chama o grupo de fãs deles, elas também, além do grupo ter doado 1 milhão, elas, entre elas, as fãs e os fãs, porque tem muitos meninos também que fazem parte, né? Conseguiram juntar também mais 1 milhão para doar para o Black Lives Matter. E ultimamente aí eles fizeram um negócio muito interessante, que o Trump ia fazer um comício e os ARMYs, né, esse fanbase do K-pop, eles marcaram um lugar, né, lotaram lá o comício do Trump, só que não foram no dia. Aí o Trump chegou para o comício e não tinha ninguém. Ou seja, eles têm uma luta organizada. Essa eu vi. Ou seja, essa geração que está aí conectada com tudo isso, eles estão, né? Inclusive a minha guria que participa desses grupos deles, assim, fazer piada com o Bolsonaro, fazer piada com o Trump, para eles é feijão com arroz, né? Eles passam os dias naquela coisa dos grupos ali, mas ao mesmo tempo tem todo um debate que é feito, claro, que não com uma profundidade política, né, mas é feito. A minha guria tem 11 anos, nem tem como aprofundar muita coisa né, dentro desse debate, mas ela sempre tem uma coisa para me dizer assim, ó, pai, o pessoal falou isso do Bolsonaro, do Trump e tal, né? Ou seja, por quê? Porque eles têm toda uma leitura de que isso aí não é legal, né? E quem está mostrando isso para eles são justamente esse mundo aí dessas pessoas que geralmente sofrem preconceito, porque gostam, né, desse nicho muito cult, muito fechado, que a maioria não é, né? E se a gente pegar fazer uma análise do Trump e do Bolsonaro, quem são eles, né? Eles são os bullies, né? Os valentões da escola, né? Lembra aquele cara que ficava enchendo o saco na aula, falava só merda e tirava nota baixa? Pois esse cara hoje é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, né? E a gente que era o nerd, que queria estudar, sofria na mão desses caras. E agora o Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro e o mundo inteiro estão sofrendo na mão deles, porque, né, os nerds tinham dominado o mundo até um tempo atrás, mas os valentões, os bullies se organizaram e botaram os caras dele no poder, né? Botaram os valentões no poder, né? O cara que gosta de falar palavrão e coçar o saco e dizer merda o tempo todo para mostrar que é homem, né? Então, aquela coisa bem assim, né, daquela lógica da sala de aula, inclusive, né? Tu tem o valentão na presidência, né? Então, se a gente pegar aí as lives do Bolsonaro, assim, parece que eu tô vendo aqueles meus colegas de escola falando aquele monte de bobagem na sala, né? Quando a gente começava a falar qualquer coisa, assim, interessante, saía com um monte de merda, assim, que o professor tinha vontade de pegar o material e sair e ir embora, né? Porque, aí tu pega o Bolsonaro falando da cloroquina e diz, a ciência diz que não sabe se faz bem, mas também não sabe se faz mal, né? Tipo, a lógica nenhuma, assim, né? Então, né, são os valentões do poder, né? A gente sem cultura, a gente sem noção, que quer ganhar sempre pela força e tal, né? Outra coisa, assim, que que vocês colocaram, assim, que eu fiz uma lista mental, assim, do que eu ia comentar, né?
essa questão de que é preciso tu estabelecer essas relações e trazer, por exemplo, a questão da indústria cultural, eu trabalho através da Anitta, né? Eu tenho lá, eu pego aquele clipe da Anitta Bang e eu mostro, ó, esse clipe aqui dá início à carreira internacional da Anitta, né? A Anitta, daqui, ela parte para uma carreira internacional. E aí eu mostro como ela ali naquele clipe começa a se construir como uma artista internacional. Né? Então, por quê? Porque aí eu mostro, ó, a indústria cultural diz que é a indústria cultural, né? Claro que não dá para despejar toda aquela leitura densa da indústria cultural nos alunos, mas tu vai mostrando, ó, esses caras aqui, o Benjamin, né? Eles faziam essas leituras aqui, né? E como é que isso se relaciona com o que a Anitta vem fazendo hoje, né? Aí tu pega a Anitta, essa cantora que saiu lá da favela, né? Que foi e que hoje é uma figura internacional, né? A Anitta era jurada do The Voice na Colômbia ou no México, né? Então, quer dizer, ela tem uma carreira internacional hoje sólida e é muito interessante, o Alex comentou da Anitta e o Felipe Neto, a Anitta hoje e o Felipe Neto, né, os dois são dois grandes pontas de lança da luta antifascista no Brasil, né? E a Anitta, claro, ela não quer esse papel para ela, porque isso, claro, complica um pouco as coisas na questão de carreira dela, mas ela não deixa de fazer, porque ela hoje faz lives, né? E o alcance dela dentro das redes é gigantesco. Então ela faz lives esclarecendo o que é fascismo, o que não é ela que explica, a Gabriela Prioli, e ela faz o papel da pessoa que não sabe, né? E ela fica se fazendo assim de, tipo, meu Deus, amiga, capaz, não sabia, me explica isso, mas, né, assim, eu fico com a genialidade da Anitta, né? Porque ela é uma figura que ocupa esse espaço de uma forma genial, né? Porque ela se coloca no lugar da pessoa que não sabe e está ali aprendendo. Então, eu já assisti alguns vídeos dela, assim, e ela faz bem esse papel, assim, eu não sabia, não fazia ideia, nossa, isso que tu tá falando é muito legal, mas eu não sabia, e tá, tipo, o que é isso? Estão me dizendo que eu sou do Bolsonaro, por que estão me falando isso e tal? E aí a Gabriela Prioli vem e faz toda a explicação e tal, né? Elas fazem um joguinho ali, que é muito interessante e que tem um alcance gigantesco, né? Que atinge milhões de pessoas. Então, né? E o Felipe Neto também. Quando ele começou, eu não gostava muito dele, assim, né? Até tem aquela página, não aguento mais concordar com o Felipe Neto, que é bem isso, assim. No começo ele tinha uma leitura até bastante direitosa do que vinha acontecendo no Brasil, só que a vida mostrou para ele que ele estava errado e ele teve a dignidade e a grandeza de perceber o próprio erro, de admitir isso e mudar a visão dele das coisas, e hoje ele é uma das maiores vozes que tem aí contra o Bolsonaro, né, contra o fascismo. Inclusive tem um vídeo aí que ele fez aí para o New York Times contando quem é o Bolsonaro para os americanos. Né? Então, assim, o New York Times poderia escolher o Ciro Gomes, poderia escolher qualquer outra pessoa, digamos, do campo político, e pegou um youtuber, né? Que, claro, é o maior, principal youtuber hoje do Brasil, que também tem um alcance de milhões de pessoas, mas que um cara que tem uma leitura muito interessante dos fatos, né? E ao mesmo tempo não tem aquela linguagem carregada que a gente geralmente dentro da esquerda tem, né? Que a gente traz esse vício de linguagem, né? De luta de classes, etc. e tal, e isso muitas vezes corre o pessoal. Né? Então, não é que a gente não deva falar nisso, mas a gente, às vezes, falha na forma como a gente, né? A gente tem o conteúdo, mas a gente falha na forma. Então é preciso aproximar mais a forma como a gente trabalha as coisas desse mundo, né? E o Felipe Neto é um cara que faz isso muito bem, né? Então ele consegue trazer as discussões, né? O debate público que está colocado hoje no Brasil pela internet, ele traz uma forma muito boa e ele coloca uma visão muito progressista das coisas, e ele nem é comunista, nem é de esquerda, nem nada, mas ao mesmo tempo ele é um cara com uma visão progressista e faz uma leitura muito interessante, com uma linguagem acessível que consegue colocar. Né? Eu poderia escolher aí muita gente muito mais qualificada para fazer isso, mas ninguém vai ter a forma que ele tem, ninguém vai ter o alcance que ele tem. Então, né, a gente precisa também saber trabalhar com esses elementos. O YouTube hoje é uma ferramenta de luta, né? Não é mais assim um espaço, né? A gente, claro,
tá perdendo essa luta, tá, mas eu acredito que a gente vai conseguir virar esse jogo, porque na verdade a gente tem muito mais para oferecer, né? Se tu pegar esses youtubers bolsonaristas que tem, os caras falam sempre a mesma coisa, né? O discurso deles para tudo é o mesmo. Eles só mudam, né? O discurso adaptam para cada situação. Então as pessoas começam a perceber que, pô, esse cara aqui já disse o que tinha que falar. Então ele falou isso, falou aquilo, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma ideia. Estão tramando contra o presidente, então, né? Ele está, enfim, né? Estão tentando derrubar ele, né? Os comunistas e aquilo. É sempre a mesma historinha. E aí, quando começa a aparecer gente com conteúdo um pouco diferente, apresentar um raciocínio, né, com um pouco mais de complexidade, mas uma linguagem muito mais aproximada das pessoas, isso vai ganhar espaço, né? Então, aos poucos, isso vai, né, vai gerando uma certa resistência, né? Se a gente pegar aí quando teve aquela onda, foi um pouco maior ali da questão racial, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o cara mais procurado na rede e o cara que teve maior espaço na rede foi o Silvio Almeida, né, o professor brasileiro que dá aula nos Estados Unidos, onde tem uma matéria lá que chama Black Lives Matter, né, e quem é o Silvio Almeida? Ele é um nerd também, né, ele adora essas coisas de super-heróis e tal, né, então, porque aí ele consegue, entende? Ele consegue trazer uma linguagem aproximada daquilo que o mundo exige hoje, né. A gente tem vários líderes políticos que conseguem discutir muito bem essas questões, mas hoje o que importa mais é a linguagem, né? Tu tem que ter a linguagem certa para esse mundo aí, né? Então não adianta eu saber fazer uma leitura, é que nem na sala de aula, não adianta tu ser um professor que sabe tudo, mas não sabe dar aula. Chega lá e não consegue dialogar com a gurizada, né? Então hoje o YouTube é isso também, né? A disputa nas redes é muito isso. Não adianta tu ter conteúdo, fazer uma leitura, falar de Marx, de Gramsci, de Durkheim, de todas essas, de Lenin, etc., mas tu não conseguisse fazer entender, né? Tu não conseguia atingir o público, né? E por isso que e às vezes a gente consegue, né, com essas pessoas atingir um público maior, porque eles vão fazendo isso, né? A Anitta muito bem, o Felipe Neto muito bem, a Gabriela Prioli também, né? Depois que ela ganhou todo aquele destaque na CNN, ela criou o canal no YouTube e ela fala muito bem, né? E ela é uma especialista em direito e tal, mas lá na parede da casa dela, no fundo né, dos vídeos dela, ela tem shapes, porque ela é skatista, né? Ou seja, ela também tem esse background aí, né? Esse fundo para fazer essa leitura e aproximar essa linguagem daquilo que precisa, né? Daquilo que as pessoas estão acostumadas já. As redes sociais e principalmente a quarentena jogou todo mundo para a internet, né? O debate, o diálogo, tudo hoje se dá pela internet. Então, essas pessoas que dominam esses espaços aí precisam, né, fazer isso aí, né? Precisam estar dentro dessa disputa, dessa luta, né? E a gente também, né? Nós aí com vocês com o Pão com Ovo e eu hoje como participante aí muito, né? A gente faz esse debate, faz esse alcance porque aproxima essa discussão da linguagem. O próprio título, Pão com Ovo, já está dizendo que, ó, é um negócio, né, que tem substância, mas ao mesmo tempo né, agradável ao paladar, ele é simples, ele vai ser digerido com uma facilidade, né? Então é bem isso, é tratar dessas questões que são complexas, mas de uma forma um pouco mais tranquila, né? O que o Bolsonaro se tão bem nas redes? Porque ele sempre tratou questões complexas com simplicidade, né? E claro, sempre dando a resposta mais simples e mais besta possível. Mas a gente tem que aprender que é possível trazer a resposta que também é complexa, mas de uma forma mais simples, né? Então, a disputa hoje é mais ou menos essa, né? Uma disputa de linguagem, né? Eu não sei se é isso, mas eu entendo que se passa por isso, assim, a disputa de linguagem, né? De saber fazer a nossa discussão. Eu também concordo contigo, Cláudio. Eu também, assim, só para te cortando, mas não cortando, o Alex fica bravo quando a gente corta, né, Fernando? Não, Mas, Kleber, essa questão da linguagem que foi no ponto. A Pão com Ovo surge para isso.
A gente muitas vezes não consegue fazer isso, sabe, Cleber? Que a gente tenta fazer uma coisa, mas enfim, quem nos acompanha sempre, de vez em quando, diz assim, tá, mas e aí? Eu não entendi nada que o Kleber falou, que eu discordo, eu acho que eu aprendi muito hoje, como sempre, a Pão com Ovo nos dando dicas aqui, porque a gente vai aprendendo, e essa questão da linguagem é fundamental hoje em dia. Galera, aproveitando que eu dei uma atrapalhada no Kleber ali, quero dizer aqui que a Pão com Ovo está com uma parceria para sábado agora, fizemos uma convocação extraordinária para os Pão com Ovo aqui, nós vamos ter uma roda de conversa do Bloco da Diversidade, né? O Bloco da Diversidade é amigo nosso aí, e o Bloco vai estar tratando do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Estão todos convidados, vai ser sábado, às 19 horas, procurem lá no Bloco da Diversidade maiores informações, nós também vamos estar retransmitindo esse debate, participem, é importante, e se alguém do Bloco quiser entrar aí, está à disposição aí, 30 segundos para a gente, né, se quiserem dar um recado, mas enfim, se quiserem, está aí aberto o nosso espaço. E para todo mundo que nos seguem, só para passar, a Vânia, querida amiga lá de São Cepé, o pai dela foi pracinha, e ela sempre contava histórias da Segunda Guerra Mundial, e ela disse tudo ali no comentário dela, né? O pai dela sempre disse, a Segunda Guerra acabou quando a União Soviética entrou no jogo, né? Valeu, Vânia, e todos que nos acompanham aí. Enfim, volta a bola aí, foi mal. Eu queria só dizer assim que, tive uma aula com o Kleber aqui, aprendi muita coisa com ele hoje de manhã aqui, foi uma satisfação enorme aí estar escutando o Kleber, que é um amigaço nosso, aí nós estamos sempre em contato aí, nunca perdemos contato nesses 20 anos, nem que seja um contato virtual, né? E eu acho que a gente avançou muitas coisas aqui nessa discussão que a gente fez, para que a gente possa compreender esse universo aí da juventude brasileira, da juventude gaúcha, aqui, da juventude global, mundial, né? E agora, uma coisa que eu queria trazer aqui é o seguinte, em contrapartida a toda essa coisa do globalismo da juventude, o Alex já chegou a ressaltar isso um pouco, nós todos aqui somos professores, eu tenho grande parte da minha carga horária na rede privada, mas atuo na rede pública estadual também, né? E somos professores que estão sendo instados a ter um novo tipo de contato com os nossos alunos a partir desse processo da pandemia que aconteceu aqui agora, né? Eu não sei na região de vocês como é que está, mas eu tenho tido muita dificuldade de ter acesso da grande parte dos meus alunos a essas plataformas digitais e coisas do tipo, né? E isso nos coloca também frente a uma questão que às vezes passa batido no mundo para a gente atual de hoje, né? Tá lá, o Alex arrumou um animal de estimação aí, que está participando da live do Pão com Ovo, show de bola. Por quê? Porque a gente passa a usar tanto essas tecnologias, naturaliza tanto o uso dessas tecnologias que a gente nem imagina que tem uma grande quantidade de pessoas e de jovens que não têm acesso nenhum a essas tecnologias, ou até tenham algum acesso, mas muito limitado, né? Muito limitado. Então é isso que eu tenho visto, assim, que embora a gente tenha alguns privilegiados, por N motivos, que têm acessos fantásticos a tudo que está acontecendo, a gente ainda tem um recorte, uma exclusão que me assustou saber aqui no Rio Grande do Sul, que eu não tinha essa consciência disso, de que gira, no caso, se a gente for pegar os nossos alunos aí da rede pública estadual, pelos últimos dados, aí, em torno de 60%, 70%, dependendo da região dos alunos, estão com inúmeras dificuldades de ter acesso às aulas por meios digitais, né? E isso coloca um pouco essa questão de que, às vezes, a gente não percebe muito tudo que está na nossa volta, assim, né? Eu acho isso uma coisa que também a gente tem que sempre levar em consideração, assim, né? Porque não é que eles não tenham acesso nenhum, eles só não conseguem ter o acesso de qualidade que a gente tem.
E aí é isso que o Kleber falou ali, eles recebem fragmentos de informações, porque tem um tempo muito menor do que o de todos nós de conectividade, e por isso talvez não tenham tanto acesso a tudo isso. Para finalizar aqui, eu queria fazer uma brincadeira que eu me lembrei de uma situação que eu acho que, embora a gente tenha militado junto no movimento estudantil, quase todos nós aqui, eu acho que nenhum de vocês estava nesse episódio específico, né? Mas foi um episódio muito folclórico da nossa geração, e vocês devem lembrar de já ter escutado isso alguma vez. Não vou citar nome de ninguém aqui, mas eu vou dizer que eu cheguei aqui ao final dessa nossa discussão lembrando que tem um companheiro, um camarada, um ex-camarada nosso aí, que era visionário algum tempo atrás, né? Chamado Alex Sarati. Não, desculpa, foi mal, Alex. Foi mal. Não, acho que o Alex não estava nessa aí, né? Nós todos militamos no movimento estudantil, na União da Juventude Socialista e tal, e tipo lá no segunda metade da década de 90, tinha que organizar um congresso lá, uma coisa assim, né? E juntaram a direção da entidade e nós não tínhamos sido eficazes na convocação do Congresso. Pouca gente tinha sido mobilizada ali para aquilo ali. E nós tomamos uma mijada de um companheiro mais experiente, assim, digamos que não fosse da juventude, e durante o processo da repreensão que ele nos disse, ele falou uma coisa assim, ó: qual é a dificuldade que vocês têm de juntar a juventude? Olha lá, no planeta Atlântida está cheio de jovem lá, e vocês não conseguem trazer os jovens para cá. Eu, naquela época, achei que o cara tá louco, né? Mas, na real, assim, ó, nós não conseguia falar. Já no final da segunda metade da década de 90 para cá, nós já não conseguia ter esse contato, não conseguia falar a língua da juventude mais, né? E precisava se reinventar. E talvez de lá para cá passou 25 anos e muito pouco. Essas estruturas clássicas do movimento de juventude se reinventaram. Então, um pouco isso que a gente constata assim, na brincadeira toda aqui que eu queria fazer com vocês. Foi uma satisfação enorme de escutar, Kleber, e vou continuar lá. Eu sou um dos leitores mais assíduos do blog lá do Sociologia Pop, e estou sempre lá tentando pescar alguma ideia tua lá para a gente trabalhar por aqui também. Forte abraço, valeu aí. Eu vou aproveitar o gancho, na verdade foi o corte, né? Porque o Kleber estava no meio do raciocínio, e eu quis comentar, sabe o que é, Kleber? Porque alguns anos atrás tinha uma revista, não sei se circula ainda, pelo menos as escolas não recebem mais, chamada Pátio, inclusive é produzida aqui no Rio Grande do Sul pela editora Artes Médicas. E tinha uma entrevista com um sociólogo espanhol, de novo sociólogos, né? Em que ele falava justamente sobre essa questão de comunicação e linguagem. E ele pegava 4 grandes fatos da humanidade: a fala, a escrita alfabética, a imprensa e as novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, vejam que, resumindo a ópera, esse elemento linguagem, que é fundamental, tão fundamental quanto o elemento trabalho na formação do ser humano, né, da nossa consciência e praxis, né, ele tem 4 grandes momentos. E nós estamos vivendo justamente um dos momentos transformadores e revolucionários, né, do ponto de vista da linguagem. A capacidade de comunicação, ela está posta à prova. Não é à toa, inclusive, que a pós-verdade e as fake news ganham espaço. A gente tem toda como diz, um cordão de críticas em relação a isso, mas estudar como que esse fenômeno se aproxima e se apropria da realidade, da mentalidade das pessoas, né, a ponto de ganhar o ar de verdade, né, é algo que é importante. Tem a célebre formulação do ideólogo nazista, do Goebbels, dizendo que uma mentira repetida mil vezes se transforma em verdade. Mas e quantas vezes é preciso que a verdade seja repetida, por que meios e canais, e de que modo, para que ela se afirme como verdade perante a mentira? Talvez essa seja uma outra provocação. De qualquer maneira, Kleber, gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais,
né? A gente vai estudar com carinho a proposta de contratar o teu nome aí para o nosso time, entendeu? A gente está pagando como é que é? Uma hora é R$ 3, 3 horas é 5, né? É um preço promocional aí para atrair, né, esse jovem aí que quer, subir na vida. Mas falando sério, queria que fizesse umas considerações a respeito do que tu quiser, mas se quiser aproveitar algo que também eu, o Fernando ou o Leonardo colocamos aqui, seria muito bom. Parabéns aí pelo teu trampo. Divulga aí, né, depois o Leonardo pode divulgar o link da tua página, acho que é importante, porque ela é muito bem produzida esteticamente, ela é um padrão, pelo menos as vezes que eu vi tu postando, ou que tu mandou material, é um padrão, sim, profissionalíssimo. E o conteúdo, se alguém tinha alguma dúvida, hoje tu deu um pequeno drops ali, né? Esse é gratuito, né? Os próximos são pagos, né? É só o chamariz do cliente, né? O cara tá tomando pouca cerveja, vem lá o garçom e traz um amendoim bem salgado. Mas parabéns aí, queria que tu fizesse suas considerações. Se o Leonardo tem alguma coisa também a dizer. Não? Então tá, vamos passar para o Kleber. Depois, deixa o Kleber falar, Tá bom, então. Então tá, gurizada, olha, é muito bom aqui participar, né? Eu sempre assistia o Pão com Ovo, sempre assisto. Eu gosto muito desse diálogo aí, né? A gente se conhece, se dá bem, trata sempre de várias questões com muita, né, assim, muita risada, sempre de uma forma mais tranquila. E eu gosto, assim, de trabalhar essas questões porque eu vejo que a gente atinge a gurizada, né? Então, às vezes, assim, tu precisa fazer de uma forma... Eu estou angustiado com essa coisa toda de aula remota, né? Até escrevi um texto falando que remota é a chance de dar certo, né? Porque, na verdade, é isso, não atinge a gurizada, né? Tu faz de conta que dá aula, eles fazem de conta que estudam, mas é só para a gente fazer de conta que esse dinheiro que o governo está gastando com a gente aí está sendo bem gasto, né? Na verdade é isso, né? Porque não é aula, né? Aula, eu não sei dar aula EAD, né? Aula EAD é outra história, a gente não tem formação para isso, a gente está aí, né, matando essa no peito, a própria gurizada está tentando lidar com isso, mas muito, como o Fernando disse, muitos mesmo, não tem esse acesso, assim. A gente tem um Wi-Fi em casa e tem uma conexão boa de internet, e a gente acha que todo mundo tem. E não é bem por aí, não, né? Se a gente for fazer aqui se eu pegar aqui na minha vizinhança, fazer um levantamento aí, quantos realmente tem, né, esse acesso, esse Wi-Fi bom aí? A maioria da gurizada não tem, né? Então, a maioria da gurizada está se quebrando, né? E tem muita gurizada que está angustiada, achando assim, poxa, né, vou rodar, vou reprovar, e tal, porque não dá conta, não consegue acessar, não consegue ver as coisas, não consegue... Então, isso tudo eu vejo que é um problema, assim, o governo do estado, né, criou a plataforma, disponibilizou e lavou as mãos, e disse, agora tá aí, vocês se viram, né, a gente nunca teve informação nenhuma disso, né, nunca teve nada, e ficou aí batendo escanteio, né, que um colega meu, o professor Fabiano Charles, brincava falando, o cara bate o escanteio, dá casquinha no primeiro pau e cabeceia no segundo, né? Então é bem isso, né? O cara tá lá fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E né, o cara nunca não teve formação, a gurizada, né? Então, nada substitui a aula presencial, né? Nada. Essa quarentena aí, ela tá revelando muitas coisas, né? Esse processo todo aí tá sendo muito revelador, né? De uma série de fatores. E principalmente assim que Rio Grande do Sul, o estado mais desenvolvido, né, do Brasil, digamos assim, tem essa dificuldade tremenda que não atinge todo mundo via internet, né? A minha mulher também é professora e ela fica gravando vídeo, explicando coisa para os alunos, então é muito complicado, assim, uma realidade muito complicada, né? E trabalhar dessa forma, assim, está sendo bem difícil, né? Eu tenho tentado, assim, feito um esforço
para não deixar a gurizada, mas eu fico lamentando muito por aqueles que não conseguem, assim, eu fico muito, isso me angustia muito, assim, não adianta eu, né, tô fazendo aqui uma aula bem feita, tô postando, tô acompanhando os que estão ali online, mas eu sei que tem ali uns 10 que não estão porque não conseguem, né, ou porque naquele horário eles, né, tem um milhão de outras coisas muito mais importantes, porque, né, para eles, a gente sendo bem sincero, né, para muitos deles, estudar não é a prioridade número 1 na vida, né? A prioridade número 1 na vida é botar comida na mesa, é pagar as contas, é o namorado, é a namorada, é uma série de outras coisas, né? Então, é bem complicado, assim. Então, uma coisa que a gente falou aqui muito de ter linguagem, né? E a gente também precisa saber com quem está lidando, né? A gente precisa conhecer a nossa realidade, conhecer nossos alunos, né? A gente não é patrão do aluno para fazer 1 milhão de cobranças deles online, para querer que eles dê conta de muita coisa. Não, né? Essa realidade aí está sendo muito cruel, né? Com a gente, com eles. Então, assim, isso tudo tem me deixado bem angustiado, né? E hoje, assim, foi um momento bom. Assim, a gente conseguiu fazer essa discussão toda, legal, bacana, e eu consegui falar dessas coisas aí que eu gosto, né? E até vou dizer pro Fernando, vai achar uns gibi para te ler aí, Fernando, né? Eu tenho uns aí, te impresso, né? Vai procurar. Não chega em Pelotas, Kleber. Né? Vai ler umas coisinhas aí que Tem olha, que começar com chiclete com banana, pro Fernando tem que ser desse nível. Tem que começar. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história ali que o Fernando ia curtir muito, do surfista prateado. Que o surfista prateado, na verdade, é a encarnação filosófica, né, do Stan Lee, que ele vem o mestre dele, que é o Galactus, que devora planetas, ele vem para a Terra, e aí ele e o surfista tinham um acordo, né, que ele nunca devoraria a Terra porque, né, é um planeta com vida e tal. E aí o Galactus chega na Terra e convence as pessoas da Terra que ele precisa devorar o planeta, que é a única forma de salvar todo mundo. E aí o surfista tem que fazer uma luta que não é mais física, corporal, né? Uma luta ideológica para mostrar para as pessoas que eles estão sendo enganados, né? E aí tem até um pastor televangelista, né, que aparece na televisão dizendo que ele é o porta-voz do Galactus, que ele está ali, né, porque o cara quer se aproveitar da situação e ele está lá, né, representando o Galactus nem sabe dele, que ele existe, e ele está lá representando o Galactus, convencendo as pessoas de que o Galactus é o salvador, né? E no fim, tudo que ele quer é só devorar o planeta e vai acabar matando todo mundo. Então é uma história, o nome da história é Parábola, escrita pelo próprio Stan Lee, que é uma leitura, assim, altamente filosófica, né? E que trata toda essa discussão, assim, de que o ser humano precisa de alguém, né, o surfista fica muito angustiado com isso, assim, que as pessoas elas anseiam que alguém responda por elas, que alguém faça por elas, que alguém tenha a responsabilidade que elas não querem ter, né? E aí o Galactus vem e diz assim, eu vim para salvar vocês, e aí todo mundo, então é isso mesmo, né? E aí no fim, o mais interessante de tudo, agora eu vou dar o spoiler da história, e no fim o surfista vence a disputa, consegue, e aí as pessoas fazem a mesma coisa que faziam com o Galactus com o surfista é o nosso salvador e tal, tipo, ele fica pensando, mas a humanidade é como se fossem crianças, né, que precisam de alguém que diga para onde tem que ir, né, porque ninguém tem capacidade de pensar por si mesmo, ou muito poucos têm essa capacidade, então essa história ela mostra, ela faz essa discussão assim, né, por que as pessoas têm essa dificuldade, por que elas se agarram num Bolsonaro que fala tanta bobagem, as pessoas dizem, a resposta para tudo esse cara tem, né? Por menos sentido que faça, mas as pessoas, elas querem que alguém dê respostas, é isso que elas querem, né? Muitas pessoas são assim, elas só querem que alguém diga como as coisas têm que ser, porque elas não querem ter essa responsabilidade, porque aí se dá errado, ele vai dizer, mas foi o fulano que disse, não foi uma decisão minha, né? É uma questão até psicológica, né? Da pessoa de lidar com os problemas. A gente está vendo aí na pandemia, né? Tem um monte de gente andando pela rua sem máscara, mas não é porque eles não acreditam na doença ou isso, aquilo. É porque para eles lidar com isso é um problema grande demais. E aí eles acham que se fazer de conta que não existe, então ele não vai ter tanto problema, né, para resolver isso. Né? Então muita gente está
se fazendo de louco porque não consegue lidar com o problema real. Né? A maioria das pessoas é isso. A maioria não, mas uma boa parte é isso, não consegue lidar com problemas. Né? As pessoas não conseguem lidar com os problemas. Precisa que alguém diga como tem que lidar. Né? Então é complicado isso. Então, quando aparece o discurso fascista, né, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada, por quê? Porque ele fornece resposta. E as pessoas querem resposta. Né? Então, o Bolsonaro vem e diz assim, é assim, e o pessoal diz, então é assim mesmo. Né? E aí, se der merda, eles vão dizer, esse Bolsonaro, né, a corresponsabilidade é dele, ele que falou. Né? Então não fui eu que decidi isso, eu só fiz o que ele disse. Né? É que nem aquela história do policial, né, ou do pessoal na época da ditadura que matava gente, o policial que, né, que comete aí um ato vai dizer depois, mas eu estava cumprindo ordens, né, como se ele só fosse um robô e não pensasse por si mesmo. Né? Então, as pessoas, é muito cômodo isso, né? As pessoas não querem pensar, só querem cumprir ordens, porque aí se exime de qualquer responsabilidade. Né? Lá no tribunal de Nuremberg, os caras se usaram essa jogada, né? Os nazistas lá em Nuremberg diziam, eu só cumpria ordens, né? Só fazia o que me mandavam. Mas no fim, todo mundo falava isso, e né, só o Hitler que mandava, e o Hitler já estava morto, não tinha como culpar ele. Então, né, a pandemia hoje também é isso, né? O pessoal faz as merdas por aí e diz assim, mas se der errado, a culpa não é minha, a culpa é de quem mandou e tal, né? Mas eu já falei demais, então obrigado aí pelo espaço e... Vou ficar no aguardo aí, eu quero receber o HQ do Surfista Prateado aí, pode ser em PDF ou algum outro arquivo aí que tu conseguir me mandar, eu tô no aguardo. E é interessante essa coisa que tu falou, porque é a coisa da busca por um salvador da pátria sempre, né? É uma espécie de reinvenção do sebastianismo aí, daquela coisa, São Sebastião vai voltar, vai resolver essa coisa toda aí sempre, né? E troca, né? Porque é sempre alguém que vai aparecer ali com aquele, vai ser o Sassamutema da jogada ali, né? Que vai ser o cara que vai vir para salvar tudo, né? E eu tô precisando mesmo aí, o que tu puder me mandar aí de cultura pop aí, que tu tenha digitalizado aí, eu agradeço muito. Né? Vamos lá. Gostei muito da nossa conversa aqui hoje. Acho que a gente avançou muito nessa questão aí de tentar compreender, de tentar construir linguagem que nos aproxime, de tentar construir mediações. E é isso, né? Tô no aguardo aí, Kleber, não esquece de mim lá, manda para mim os HQs em formatos digitais aí. Bem, hoje aprendemos um monte, né? Pessoal, eu fiquei assim, mais escutando. Rodada rápida, aquela de sempre. E aí, Fernando, o que vai ter do almoço aí? Cara, aqui hoje está complicado. Eu recém consegui ter acesso a uma caneca de café. A minha companheira aqui, a minha esposa, ela está nos dias cruciais aí, porque ela está se preparando para fazer uma prova de mestrado que está tirando o tempo dela aí todo, né? Então a casa está meio que num sistema de acampamento aqui, né? Eu ainda tenho que... Eu sempre brinco, eu sou o cara aqui que está mais em desconstrução nessa coisa aí de se aproximar das panelas e do fogão e da pia, né? Eu sou um desastre nisso tudo aí, né? Então eu fico esperando para ver o que aparece aí para mim, por enquanto. Né? Vocês aí, o Alex é um cara que, posta cada prato aí para nós, umas coisas que eu nem conhecia, assim, que né, tipo os HQ não chegaram aqui na periferia de Pelotas ainda. Mas hoje aqui o negócio é o seguinte, cada um por si, Deus contra todos, se virem, né? Acho que vai ser o povo. Boa pedida. E aí, Alex, qual é que é? Bicho, aqui nós vamos fazer qualquer coisa, como diz. Não, provavelmente vai ter um carreteiro. Né? Eu fiz um charque esses tempos, aí um amigo meu veio me ensinar. O Kleber talvez tenha conhecido ele. Aí é piada, eu fiz um charque, né, cara? Mas é que matou o boi e foi fazer. Charque. E aí ele não fazia tempo que ele não fazia, e eu queria um charque, disse, vou fazer esse negócio aí. Né? Porque não pode ser muito difícil tu salgar uma carne, deixar ela curar um tempo, entendeu? E deu certo, barato. Então, provavelmente vai fazer um carreteiro, um ovo frito, tem uma sobrinha de feijão, né, que já está de bom tamanho. Ter comida no prato hoje como dizem, é uma bênção, né? Já que muitos e muitos brasileiros nessa situação
Felizmente, voltamos ao mapa da fome e tudo mais. Mas eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande, parabenizar a todos, agradecer o público que nos acompanha. Eu vi que tem um comentário de uma pessoa aqui que acho que está de mal com a vida, destoou, né, de toda a nossa audiência, mas é isso, né, cara? Quer falar, pode falar, entendeu? Se falar merda, vai tomar na moleira, né? Pão com ovo também é revolução, entendeu? Aqui tem lado, né? Então, estamos juntos aí, brigadão ao Leonardo, ao Fernando. O Fernando tá, se pintar o Fernando de prata, ele vira o surfista prateado. Surfista prateado. Né? Já tá no estilo. Já tem o personagem. É o cosplay mais fácil que ele vai fazer na vida. Já eu já tô prateado, né? Também tem... Quando brilhar aí a salvação para a humanidade, voltar o espaço de convivência social aí, eu tenho uma forte esperança que um dia nós vamos voltar a ter carnaval, né? Eu já vou ser pista prateado na parada. Boa, vamos cobrar. E aí, Kleber, e tu? Não vai te esquivando, não? Antes de sair, o que vai ter aí hoje? Bate, eu nem sei. Eu sei que o cheirinho tá vindo aqui, tá bom. Mas não sei precisar o que é, porque eu tô aqui, né? Não vi o que tá saindo lá nas panelas. Mas o Alex fala que vai fazer um carreteiro, depois ele posta a foto lá, uma lagosta ao termidor, né? Sempre um negócio assim. Que loucura. É sempre uma comida que o cara eu nunca vi. Eu tenho a filosofia, eu não como nada que eu não conheça, né? O Alex agora, acho que ele só come coisa diferente todo dia, né? Aí fica se queixando do salário ainda. Não, o Alex é o cara. Forma, eu já vou começar a usar até sutiã daqui uns dias, para te ter uma ideia. Ô, Kleber, antes de nós dar tchau para todo mundo aqui, me diz uma coisa. Tá, e aquela pergunta, velho. O Homem-Aranha, cara, não me deixe mal. Não me deixe mal, rapidinho. O Homem-Aranha, ele é um personagem muito interessante, porque ele é um trabalhador. Ele é um dos poucos heróis que tu fica, né, que as histórias dele giram em torno do pagar o aluguel, cuidar da tia doente, né? Então ele é um cara muito humano, assim, né? E o Homem-Aranha, ele convive o tempo todo com o peso da frase do tio dele lá: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ou seja, ele quer cuidar do mundo inteiro sozinho, só que ele não consegue, né? E aí ele tem que dar conta dessas coisas, né? Cuidar da tia doente, pagar o aluguel, fazer as coisas da faculdade, né? E ainda salvar o pessoal por aí vestido de Homem-Aranha, né? Ou seja, ele foi criado, o personagem dele foi criado justamente para dar voz para o leitor, né? O leitor nerd dos quadrinhos, o menino que estava ali, né? Que não via muito sentido na vida dele. Então o Homem-Aranha foi para se identificar com essa gurizada, né? Para a gurizada pegar esse quadrinho e ver assim, mas tem um cara aqui igual eu que faz tudo isso aí, né? Então ele tem umas histórias muito emblemáticas, assim, né? Que tem uma que ele não quer mais ser o Homem-Aranha, vai lá e joga um traje no lixo, né? E a capa da revista, assim, já é chocante, porque mostra o Homem-Aranha indo embora num beco e o traje na lata de lixo, assim, e daí depois ele se dá conta, né, porque ele não consegue se desfazer da responsabilidade, né, porque as outras pessoas que vivem sem responsabilidade e o mundo está uma droga, então ele que tem essa inclinação não pode abrir mão dessa responsabilidade, né, então ele tem, né, ele leva essa frase do tio dele muito a sério, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso vale para a vida, né? A gente que é professor aí tem grandes poderes e tem que tratar isso com uma responsabilidade muito grande. Né? Então, o Homem-Aranha assim, é genial por isso, assim, né? E ele é um cara comum, assim, que né, não é um homem de ferro que cada armadura custa bilhões, né? Ele mesmo costura o uniforme dele, ele mesmo, né, tem umas histórias dele muito engraçadas que quando neva em Nova York, ele sai com aquele uniforme e ele treme de frio, né? Porque o uniforme dele, né, ele até disse uma história que ele fez um dilão uma vez, mas não deu muito certo porque ficava encharcado, né? Então, quer dizer, assim, são problemas bem reais, né?
Ô, É o Kleber. incrível miserável norte-americano. Exatamente. Ô, Kleber, muito boa a fala. Aprendemos muito aqui. Ô, Alex e Fernando e Kleber, esse cidadão aí que entrou na nossa página aí, na live, é um prazer tê-lo conosco, meu. A nossa questão aqui é a construção do conhecimento, debater ideias. Esteja convidado para vir aqui numa live conosco, né, Kleber? Não tem problema. O contraditório para nós é audiência. O contraditório aqui faz a mente crescer. E já dizia o Homem-Aranha, né? Poderes dos professores é saber, e saber dá conhecimento, e conhecimento abre o mundo e a cabeça das pessoas. Um grande abraço a todos. Galera, sigam a Pão com Ovo e é nóis, hein? Abração. E o surfista prateado no carnaval, hein, Fernando? Vamos estar construindo essa possibilidade aí do surfista prateado no carnaval. Pega a tábua de passar lá e faz uma coisa. Vamos embora. É isso aí. Abração aí, galera. Valeu.